Deu positivo! E agora? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a importância da leitura na vida do bebê. Bom, aqui em casa a gente começou a fazer a leitura para o Samuel antes mesmo dele nascer. Já na barriga eu pegava os livros, pegava a Bíblia e começava a conversar com ele e ler histórias. A importância da história é muito grande na vida da criança porque vai desenvolver N fatores, ajuda no desenvolvimento, ajuda na fala, ajuda na criação de novas sinapses, ajuda na contação de histórias, na imaginação. Então, quanto mais você lê para o seu filho, mais conteúdo ele vai guardando dentro dele e isso vai gerando para ele uma bagagem de armazenamento muito grande. Então, mas meu filho é tão bebezinho, ele nem entende. Gente, eles entendem. Eu sempre falo nos meus vídeos aqui de desenvolvimento, de como fazer com os bebês, que desde recém-nascido ele está aprendendo coisas. Então, quanto mais a gente usufrui do lado bom, mais isso vai refletir em coisas boas para ele lá na frente, quando ele ficar grande, quando ele estiver adolescente, adulto, jovem, enfim. A gente faz a leitura com o Samuel dessa Bíblia aqui desde antes da barriga. Então, desde antes da barriga eu já lia, cada dia eu lia uma historinha para ele dessa Bíblia. Depois que ele nasceu, a gente começou a adquirir outros livros e ganhar também, porque as pessoas perceberam o quanto a gente gostava de ler para ele. A leitura, ela se torna muito importante, porque quando adulto, você demora para criar um hábito, por exemplo, de leitura. Tem pessoas que não gostam, que não se interessam e elas não sabem o quanto a leitura é enriquecedora na vida delas. Quanto mais a gente lê, maior desenvoltura a gente tem na fala e também a gente tem um vocabulário muito amplo. A gente consegue aprender novas palavras, a falar melhor, a ter ideias, formar ideias muito mais rápido, o pensamento é muito mais ágil na hora de você pensar, responder e falar. Assim como o vocabulário também, você tem um vocabulário muito mais rico e amplo quando você tem o hábito da leitura, porque nos livros a gente encontra formas de falar de N jeitos, né? Então é muito importante. Aqui a gente ganhou, então a gente adquiriu esse aqui por primeiro, depois a gente ganhou outra Bíblia infantil, que é legal também porque as histórias mudam, o jeito de contar a história muda, as figuras também. E o que eu procuro comprar pro Samuel agora na idade que ele tá de 6 meses? São livros assim, livros mais grossinhos, de capa dura, que as páginas também são aquelas páginas firminhas, não são páginas de livro normal, né, de folha, são essas firminhas. Por quê? Porque ele pode manusear, ele pode pegar o livro, ele sempre leva na boca o livro que ele acha que é de comer. Não, na verdade é normal, pessoal. Nessa fase, tudo é fase oral, então tudo eles levam à boca. Então, esse livro aqui é mais difícil dele estragar, comendo o livrinho. Ele consegue folhear o livrinho, ele consegue pegar o livrinho. Agora, se é um livro de folhas mais finas, assim como esse, ó. Esse aqui eu tenho já há algum tempo. Para quem não sabe, eu já fui professora de educação infantil, então eu também gostava de ler para os meus alunos. Aqui, ó, esse aqui é de folha. Então, assim, ele pegou, ele amassou, ele rasgou. Eu vou brigar com ele por causa disso? Não. Então, ele quer explorar o livro do jeito dele. Ele não entende ainda que o livro não é para rasgar, não é para comer. Então, eu evito dar esse tipo de livro com folhas para ele. Inclusive, esse é um tema aqui que eu vou começar a trabalhar com ele mais pra frente, né? Que esse livro fala dos 5 sentidos. Então, esse aqui vai ficar. Outro livro legal que a gente ganhou, e esse aqui é bem grande, ó. Então, desenhos, né, diferentes, é maiorzinho, e ainda ele não usufrui totalmente do livro. Esse livro aqui é aqueles livros de quebra-cabeça. Então, essa parte aqui, ela desmonta e ele pode montar. Mas isso aqui vai acontecer também um pouco mais pra frente, quando ele tiver ali 1 ano e meio, 2 anos, acredito que ele já saiba
que precisa encaixar e a gente com certeza ajudará ele a essa missão. Mas a gente não deixa de ler esse livro para ele por conta disso. Inclusive as letras são maiores, a visualização do livro é maior, então a gente sempre tá lendo. Algo muito importante também que eu coloco, a gente não lê só livros de Bíblia cristão, tá? A gente coloca também como animais, a gente conta historinha do dinossauro, a gente conta história do mar, a gente conta história de tudo um pouquinho. Estamos adquirindo aos poucos uma história de cada nicho, né? Mas a gente não pode centralizar só em um. Esses aqui foram os últimos que eu comprei para ele agora, que são dos animais, para inclusive ensinar ele os sons, né? O som da vaca, o som do coelho, o som da zebra, o som do porquinho. Então, assim a gente vai aumentando o vocabulário. A leitura, então, ela se torna muito importante nessa idade, porque você troca as telas pela leitura. O que acontece na TV quando você coloca um desenho? Ele fica assistindo isso aqui. Ele fica assistindo histórias sendo contadas, mas na frente de uma televisão, que com certeza não vai fazer bem para ele, para o desenvolvimento dele. Até porque é muita tela. Geralmente os pais deixam muito tempo a criança em frente da televisão. É uma idade que eles precisam aprender de forma corporal mesmo, pegando, falando, interagindo, se rastejando. E na frente da TV ele vai perder essa parte do desenvolvimento motor. Eles vão aprender algo assistindo? Talvez eles aprendam algo assistindo a galinha pintadinha, eles vão aprender a bater palma, fazer o pintinho e tudo mais. Mas você não pode ensinar isso de outra forma? Você não pode ensinar isso de frente, com ele sentadinho ali no tatame e brincando e cantando? A interação ali é muito maior, você é uma pessoa que está interagindo com outra pessoa, tem ali os objetos à sua volta, tem ali o desenvolvimento motor, você ensina ele a fazer o pintinho, você canta a música junto com ele. Eu acho que a interação ali é muito mais gostosa de ser vivenciada e com certeza vai gerar lembranças maravilhosas para frente, tanto para você quanto para ele. Esse desenvolvimento socioafetivo, né, vai gerar um conteúdo muito bom para ele carregar na infância. Com certeza ele não se lembrará do momento, mas como que eu posso dizer isso para vocês? A gente não tem as memórias fixas da nossa infância, mas tudo aquilo que foi trabalhado, ele gera outras partes do desenvolvimento que você carrega lá pra frente. Então, por exemplo, uma criança que vai ficar na frente da TV, ela não vai ter uma habilidade muito boa na fala, porque ali na frente da TV ela não precisa conversar com ninguém. Ela só fica ali assistindo o desenho dela bem quietinha e não quer interagir com nada nem ninguém. Às vezes você até quer tirar ela dali, mas ela já tá tão imersa naquele mundo de telas que ela ainda briga e não quer que você participe ou que você interaja com ela naquele momento que ela tá assistindo. Agora, uma criança que não tem telas, ela com certeza vai te chamar para participar dos momentos e isso vai gerar uma questão socioafetiva muito maior. Até socialmente, na frente lá na frente, quando ela crescer, uma criança que ficou em frente a telas, a probabilidade dela ter vergonha de falar em público ou de interagir com as pessoas pode ser muito maior do que a criança que interagiu e conversou e participou desde da infância com os pais, com os amigos, com os colegas, com os tios, e daí lá na frente ela vai ter uma habilidade, uma facilidade muito maior de contar histórias, de falar com as pessoas, de se comunicar de uma forma muito mais leve. Então, essa é a importância. A gente tem que entender que os primeiros 1000 dias que eles falam são os mais importantes da vida da criança. Os 1000 dias são desde que ele nasce até 3 anos. Então, esse é o momento que eles mais absorvem coisas. Então, desde que ele saiu da tua barriga, ele já tá aprendendo. Então, a importância da gente sempre estar colocando bagagens boas, isso vai gerar lá no futuro só coisas boas. Agora, quando a gente acaba deixando um pouco de lado agora na infância, porque não dá tempo, eu não sei fazer, porque não interessa nisso, porque é muito...
Gente, isso vai acarretar lá na frente. A gente não consegue enxergar agora, mas a gente vai ver o resultado lá na frente. Então a gente tem que escolher. Você quer ter trabalho com o teu filho agora ou lá na frente? Quando a gente escolhe ter trabalho agora, a gente realmente tem trabalho, né? Porque ensinar uma criança não é algo fácil, não é algo simples. Então, muitas pessoas procuram o simples e o fácil porque estão cansados, porque tá sobrecarregado, porque o dia já foi super exaustivo no trabalho, ainda tem que chegar, interagir, fazer brincadeiras com os filhos, é cansativo, as pessoas não querem, mas tudo isso vai acarretar lá na frente. Às vezes o pai e a mãe não dá muita atenção no início ali da infância da criança, daí chega lá na frente a criança não tá nem aí pros pais, tá vivendo a vida dela, fazendo o que ela quer, não obedece, não cumpre. Por quê? Porque lá atrás foi deixado de trabalhar muitas coisas. Foi deixado de conversar, foi deixado de dar atenção, foi deixado de colocar os pontos positivos e negativos de uma vida, foi deixado de trabalhar a socialização social, foi deixado de trabalhar a parte cognitiva, a parte motora, foi deixado principalmente o afeto de lado, porque isso gerou uma criança que não se importa, não tem afeto pelos pais, que é as pessoas principais da vida de um ser humano. Então, eu tô escolhendo ter trabalho agora, então eu quero ensinar muita coisa pro Samuel, encher a bagagezinha da vida dele de coisas boas, de coisas que vão agregar na vida dele, para que lá na frente eu consiga ver o resultado disso tudo. Agora, se eu escolho não ter trabalho agora, com certeza eu vou ter trabalho na adolescência, porque é o que tem acontecido ultimamente, crianças imersas nas telas, nos celulares e deixadas de lado pelos pais, achando que podem comprar os filhos com brinquedos, com jogos, com eletrônicos, e isso não gera valor. E daí lá na frente, na adolescência, são crianças mimadas, birrentas, às vezes crianças com ansiedade, depressão, que é o que a gente tem visto por aí. Então, nesse vídeo de hoje, eu vim falar pra vocês, incentivem a leitura. A leitura é algo que você, não só a leitura, mas outras coisas também. A leitura é algo que precisa de repetição, não é do dia pra noite que eu vou ler o livro pro Samuel e ele vai super amar o livro e vai super entender o que eu tô falando. Não, mas isso precisa de constância, a gente vai gerando um hábito na vida dele. De todos os dias, por exemplo, aqui em casa, todos os dias a gente acorda e vai ler uma historinha bíblica, um devocional. Aí, durante a tarde, a gente vai ler uma historinha, entende? Então, a gente vai gerando o hábito nele de leitura. Assim, ele vai aprendendo formas, cores, vai entendendo pessoas, animais, através do livro, não através das telas, entenderam? O livro vai gerar para ele um vocabulário imenso. A leitura pro bebê tem que ser feita de uma forma calma e mais pausada, para que ele entenda as palavras. Então, como que ele vai aprender a falar? Vendo comunicação. Se meu pai e minha mãe não conversam, se eu não leio, nada fala dentro da minha casa, então ninguém conversa, não preciso abrir a boca, não preciso falar nada. Pausa que tem um bebê chorando, querendo a mãe. Gente, então é isso. Eu vim aqui para incentivar a leitura, incentivar vocês a introduzirem os livros na vida dos filhos de vocês e principalmente na sua vida. Se você não tem esse hábito, comece a ter junto com o seu filho. Isso vai ser maravilhoso. Até porque não tem coisa melhor do que ensinar nossos filhos através do exemplo. Eles aprendem muito rápido através do exemplo. Então, a partir do momento que ele vê você lendo, ele vai se interessar, ele vai começar a gostar. E isso vai gerando um hábito muito gostoso, de certa forma enriquecedor para a vida e para a família de vocês. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você compartilhe com os amigos. Eu peço também que você deixe seu comentário, se você quiser. Pode falar ali pra mim se você tá gostando, se você não tá gostando, qual conteúdo você quer ver por aqui. E também, se você já tem esse hábito, se você colocou na vida do seu filho também, se não colocou, se quer colocar, se não quer colocar, qual a dificuldade. Então, vamos interagir aí nos comentários. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.